Alô? Assistiram a aula passada? Oi, tia. O celular tá cortando. Tá cortando, né? Assistiram a aula passada, os meninos? Tá aqui. Sim. A Raiane tá entrando. É porque eu demorei um pouquinho, que minha internet tá oscilando. Hã? Ah, aula passada não teve, só a primeira aula. A segunda não teve. A segunda não teve por quê? Não sei, Você tia. vocês já não tem mesmo? Não, porque vai ter prova dele essa semana. Não sei. Raiane Flor, bom dia. Bom dia. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu falei com você, Raiane, sobre a sua prova e realmente lá no sistema só tem Ele tem 3 que páginas fazer da tua prova. Você tá me antes da ouvindo? aula. Não sei se é por isso. Tia, eu vi. Maíla, desliga o teu áudio. Você tá me ouvindo, Bom Raiane? dia, tia. Bom dia, Luiz Fernando. Então, assim, ó, lá no sistema, eu só encontrei 3 páginas da sua prova da terceira bateria. A de quarta bateria tá ok, já corrigi, já coloquei nota no sistema. Então, eu falei com a coordenação para que qual seria o nosso posicionamento para terminar de fazer a sua avaliação. A coordenação me orientou que eu avaliasse o que eu tinha em mãos. Então, assim, eu corrigi o que tinha e coloquei o seu qualitativo. Você não ficou com nota vermelha, mas eu sei que se eu tivesse essa outra página seria mais interessante. Mas como eu não tenho ela no sistema e como já está com bastante tempo, porque assim, ó, eu quero fazer uma ressalva em relação a isso. Como a gente está aqui e vocês estão fazendo as provas, ou vocês baixam para fazer a prova em casa, ou vocês respondem numa folha à parte e manda para a coordenação. Essa prova tem uma demora para chegar para mim e ela não chegou completa. Quando as provas vieram de terceira bateria, elas vieram, a sua só veio com 2 páginas. Como assim? Eles imprimiram 2 páginas, a primeira e a segunda folha, e imprimiram 2 vezes a mesma página, a primeira e a segunda. E quando foi ontem que eu fui trabalhar com o sistema, terminar notas de quarta bateria, organizar, ver quem precisava ficar de recuperação e quem não precisava, eu estava sem essas provas aqui e o que foi que eu fiz? Eu mesma me responsabilizei de fazer a impressão. Então, eu fui para o sistema e quando eu abri o sistema para procurar a sua prova, tinha uma página a mais, além das que eu já tinha aqui. Aí eu imprimi essa outra, anexei com o que eu já tinha e fiz a correção. Mas a última página, a sua prova só veio até a 7ª questão. A última página realmente não está no sistema. Não veio, aí eu não tenho como, né, fazer o restante da correção. Você não Bom dia, está... professora. Bom dia, meu amor, tudo bem? Uhum. Você não está com nota Sim. vermelha, tá? Não tem recuperação para você, mas eu peço desculpas pelo ocorrido, né? Eu não tive culpa, eu sei que você também não Ok. deve ter tido. Tá tudo certo. Em relação às nossas aulas, a gente vai continuar tendo aulas. Eu recebi a informação da coordenação hoje, que independente dos alunos que ficaram de recuperação ou não, vocês terão aula. Então, eu não sei como é que está sendo com os outros professores, mas o que me informaram é que eu deveria continuar dando aula a vocês. Na nossa turma, eu quero que... Professora, Oi, meu bem. não é que eu queria confirmar, já que você vai dar aula, só que nesse caso, quem não ficar de recuperação, todos os professores vão continuar dando uma aula até essa sexta, né? Isso. Normal. Nem que eu pensar que ainda poderia continuar, mesmo que ainda ficasse de recuperação. Ó, é assim, vocês vão ter aula, eu estou dando aula de recuperação essa semana, conteúdo de recuperação. Para os meninos que vão, para as pessoas que vão ficar de recuperação e vocês que não ficaram também vão assistir a aula até sexta-feira.
Foi essa informação que eu recebi. Eu não sei o posicionamento dos outros professores em relação essa questão, né? Ah, se não for de recuperação, não precisa assistir aula. A informação que eu recebi da coordenação é que todos precisam assistir aula, tá certo? Uhum. Rayane, você me entendeu, Flor? Entendi. Aceita as minhas desculpas, eu não tenho culpa, mas ainda assim, como a questão não foi solucionada antes, porque eu realmente não sabia, eu fiquei aguardando a coordenação me enviar as provas, e só ontem eu tive a real dimensão do que realmente estava acontecendo, tá bom? Tá bom. Eu sei da sua capacidade, eu sei que você é excelente. Tanto é que estão lá suas notas, o que foram corrigidas na íntegra está lá. Eu sei que você deve ter tido um bom desempenho. Ainda assim, você não ficou com nota vermelha, mas vai ficar essa lacuna, tá bom? Tá. Os demais, vejam o sistema. Eu acho que está atualizado. Eu adorei minha nota. Já vi as minhas. Então, o sistema está atualizado, eu atualizei ontem. Falta só lançar essa sua, Raiane, que eu acabei de pegar a orientação, fiz a correção. Acho que eu acabei de lançar também a sua. Tá faltando só algumas pendências. No mais, gente, a gente vai ter a gente já iniciou a nossa recuperação falando de estilística. E agora a gente vai falar de funções da linguagem. Eu escolhi assuntos bem tranquilos em relação ao que a gente pode ver sem precisar um estresse muito grande. Então, eu peguei agora funções de linguagem. Peguem o material de vocês. O 1, ó, é o 360 o livro 1, tá? Lá na página 28. Então, se já viram as notas, já sabem quem ficou de recuperação e quem não ficou, né? Uhum. Pronto. Lá na página 28 do 360, o livro 1, Funções da Linguagem. E aqui a gente vai trabalhar aquela questãozinha de qual é o direcionamento da língua, qual é o meu centro, o meu foco. Quantas funções são, vocês lembram? Estão lembrados? Espera, tipo, é aquela do receptor, essas coisas assim, ou é aquela que era um monte? Não entendi, Rayane. Tipo, porque tinha naquela são As figuras. figuras de linguagem, que eram formato que a gente vai ver no na próxima aula, e as funções da linguagem. Funções. Isso. As funções é aquela, eu não sei se está certo, mas é aquela de receptor, essa coisa de. Esse aí é o quadro comunicacional, mas está realmente um ligado ao outro. Um ligado ao outro. Eu tenho o quadro comunicacional na página 28. Aí ele coloca lá, ó, elemento do ato de comunicação. Oi, Rian. Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Para quem ficou de recuperação, no caso, essas aulas que você está dando agora é como se fosse aula de recuperação. Isso. Aí quem ficou vai fazer a prova só na próxima semana, né? Isso. Ah, entendi. Tá? Então vamos lá. Elemento do ato de comunicação. Eu tenho um receptor, aliás, o emissor. Quem é o emissor? Quem emite a informação, certo? Uhum. Quem fala ou escreve, desenha ou faz gestos, porque a gente tem a linguagem de sinais também, né? Receptor, quem recebe, quem ouve ou lê, interpreta os gestos. Mensagem, o conteúdo daquilo que o emissor comunica, aquilo que eu estou transmitindo para outra pessoa. Código, sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem. Exemplo, língua oral, escrita, língua de sinais, pinturas, placas de trânsito. Aqui, eu vou falar logo o último para depois a gente fazer a ligaçãozinha com as funções da linguagem. Canal. Canal, meio ou veículo pelo qual a mensagem é transmitida. Exemplo, ar, papel, telefone. E aí,
a gente vai ter, nós temos aqui, ó, dos elementos do quadro de comunicação, nós temos 5. 5 elementos da comunicação, que fazem parte desse quadro de comunicação. Quando eu vou para funções da linguagem, eu tenho 6 funções. Dessas 6 funções, cada uma delas vai ter um foco nesses elementos. Eu tenho uma que vai focar no emissor, eu tenho uma função que vai focar no receptor, eu tenho uma que vai focar na mensagem, outra no código e outra no canal. E a que sobra? A que sobra a gente já tira e fala que ela explica o código através do código, que é a metalinguística. Lembram disso? Sim, até que Eu lembro um pouco. Pronto. De cada uma dessas 6 funções, cada função ela vai focar em um elemento do quadro de comunicação. A que sobra é a que explica o código através de um código. Como eu faço um poema através de um poema, escrevendo um poema, certo? Até aqui já fechou para vocês. Então, eu tenho a função referencial. Referencial. Você certamente já ouviu falar em Prêmio Nobel. Mas qual é a origem desse nome? Aí ele vem aqui, ó, falar da origem. Tem alguém com o áudio ligado? Ah, sou eu. Pronto. Então, ele vai falar do Prêmio Nobel, informar como foi que surgiu esse prêmio. Aí ele traz um textinho aqui falando sobre isso. Depois desse texto, ele diz o seguinte: esse texto, ao fazer referências a datas, lugares, nomes de pessoas e acontecimentos relativos à vida delas, tem uma finalidade muito clara. O que? Informar a origem do prêmio, onde foi que surgiu, como foi que surgiu. Informar o leitor a respeito de determinado assunto. A linguagem, nesse caso, transmite uma mensagem direta, objetiva, que só pode ser entendida pelo leitor em um sentido específico e único. Quando eu tenho a linguagem objetiva, clara, eu tenho a de informação, a de notícias, que não cabe a dupla identidade de você pensar assim, eu tenho duplo sentido, eu tenho várias vertentes de análise ou de entendimento. Por isso que as notícias têm que ser claras e objetivas, porque elas têm a função de informar um dado que é real. Se eu deixo margem para interpretação, eu não estou sendo objetiva. Nesse caso aqui, a função referencial, indo lá para o quadro de comunicação, ela tem o foco em quê? É no emissor? É no receptor? É no canal? Ou é na mensagem? Mensagem. Então, a função referencial ou informativa, foco na mensagem. Certo? Certo. É o próprio assunto. Coloquem isso aí. Deixa eu abrir aqui um quadrinho. Quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo escrever nesse quadro. Mas ele vai escrever com pincel. Ah, botar caixinha de texto. Bora lá. Primeiro. Funções da linguagem. A função referencial. Vou botar só referencial. Você já sabe que é a função. Referencial. Foco na mensagem. Certo? Deixa eu abrir aqui. Foco na mensagem. Aí a gente vai para a próxima. Função apelativa ou conativo. Leia ao lado e observe que nele, leia o texto ao lado e observe que nele a linguagem verbal e a linguagem visual combinam-se na construção de uma mensagem que procura falar diretamente com quem? Com o leitor.
Se eu estou falando no leitor, quem é o leitor? É o emissor ou é o receptor? Receptor. Receptor. Então, função apelativa, apelar, eu estou apelando. Então, aqui, ó, apelativa. O foco dele é em quem? Nessa semana você tem que prestar atenção em 3 ou 4 aulas. Maíra, tu tá conversando com quem? Eita, pegou. Olha o que... Vocês escutaram o que eu expliquei? Não, tia, é porque eu já passei em tudo. Aí eu tenho que prestar atenção nas provas dessa semana. Ela diz assim, eu só preciso prestar atenção em 3 aulas. Ó, É que é matemática e geometria que eu não passei. vamos lá. Gente, olha, eu quero abrir um parêntese aqui e falar para vocês que eu entendo. Eu entendo que se eu já sei que eu fiquei de recuperação em outras, que eu gostaria de me dedicar a essas que eu fiquei. Mas a gente tem a orientação da coordenação que se continue dando aula para todos, tá bom? Uhum. Eu entendo, tá? Eu entendo o que você tá falando. Eu só fiquei nessas, eu queria focar nessas, me dedicar a essas. Mas aí foi uma orientação da coordenação, tá, minha flor? Ah, tia, não tem problema não. Então vamos lá. Apelativa. Eu tenho foco no receptor, que é justamente o meu interlocutor, a quem eu me dirijo. Que ele tá falando aqui, ó, de destinatário, tá? Destinatário. Aí a gente vai lá para a próxima. E tem assim, ó. Aí busca interferir no comportamento dele. Quando a gente pensar nessa apelativa, pensem também, eu vou até colocar aqui do lado, persuasão, certo? Ou convencer. Pronto, convencer. Aí eu vou para outra. Luiz Fernando, tudo bem? Tá faltando só o Luiz Eduardo aqui, né? Sim. Essa função da linguagem, chamada de apelativa, caracteriza-se pela presença das formas tu, você e vocês, ou por vocativos. A gente já falou sobre os vocativos, que são os chamamentos. E pelas formas verbais no imperativo. Aí a gente falou, compre batom, para tentar convencer o meu destinatário, o meu interlocutor daquilo que eu quero que ele faça. Certo? Certo. Aí nós vamos para a função emotiva. Só emotiva. Emotiva. Aí a gente vai ler. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Note que nesses versos a mensagem é centrada em quem? Eu estou falando de quem? De mim mesma. Quando eu digo assim, ó, ando devagar, ando, tá subentendido quem é o sujeito? Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, que Eu. sou eu. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. E eu levo esse sorriso porque eu já chorei demais. O foco é em quem? No emissor. Foco no emissor. Centrada no próprio emissor, que por meio de pronomes eu ou me, o me, e de verbos na primeira pessoa do singular, como o Rian disse, ando, tive, levo, evidencia seu mundo interior, sua subjetividade, seus sentimentos e emoções. Quando a mensagem é empregada com essa finalidade,
Dizemos que nela predomina a função emotiva ou expressiva. Na função emotiva e expressiva é comum o emprego de interjeições. O que são as interjeições? Lembram lá das classes gramaticais? O que são as interjeições? Oh! Ah! Tá. A de surpresa, né? A de alegria, é! Aquele monte de exclamaçãozinha no final da frase. São as marcas de expressões de sentimentos, de alegria, de tristeza, de surpresa, certo? Certo. Palavras e expressões que exprimem estado de espírito e de reticências e pontos de exclamação. Na linguagem escrita, claro, como recursos para enfatizar os sentimentos do emissor. Veja no bilhete abaixo mais um exemplo do emprego da função emotiva ou expressiva da linguagem. Pati, arrependi de ter ido na festa. Quem é o sujeito? Eu. Eu me arrependi de ter ido na festa. Credo, que chatice, hein? Que som mais sem graça aquela galera curte, né? Mico geral. Na próxima, se tiver, tô fora. Beijão, rei. Entenderam? O foco da emotiva é na expressão do emissor, é na subjetividade do emissor, tá certo? Marcado pelos pronomes eu e me. Tudo bem? Tudo. Aí a gente vem aqui para a função metalinguística. Aí essa daqui vai ser a mais simples, porque ela vai explicar o código pelo código. Ela é a única que não vai estar diretamente... Ela está ligada porque eu tenho o código, que eu vou utilizar no meio dessas funções, no meio da minha linguagem. Mas o que ele está dizendo é que em cada um deles, como eu tenho foco em algum elemento do quadro de comunicação, essa metalinguística, ela vai explicar o código através de um outro código. O livro, Quebrando o Galho com a Casca da Árvore. A palavra liber designava originalmente em latim não o livro, mas o tecido vegetal que era encontrado entre a madeira e a casca exterior da árvore. Era nessa camada lenhosa que se escrevia. Os pedaços eram depois colados uns aos outros de modo a formar uma só e longa folha que era enrolada em si mesma, o que constituía o volumen. Rolo de manuscrito, palavra formada a partir do verbo volvere, que significa enrolar. No início e no final desse trecho, a linguagem foi empregada para falar da própria linguagem, explicando a origem e o significado de duas palavras, livro e volume. Dizemos, por isso, que nesse caso, a linguagem está centrada no código linguístico. Então, eu vou lá, ó, metalinguística, foco na própria certo? Foco na própria linguagem. Quando a linguagem é utilizada para falar da própria linguagem, caracteriza-se sua função metalinguística, explicar a linguagem através da própria linguagem. Veja outro exemplo. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. O que ele está fazendo aqui com esse trecho de poema? O que ele está Tá falando dele. Oi, Rian. O que é que ele está tentando explicar, Rian?
ele está fazendo, tentando explicar a produção do poema. Através do poema, ele está tentando explicar todo o trabalho que ele tem para escrever o próprio poema. Certo? Releia o poema e observe que realmente predomina nele a função metalinguística, uma vez que o poeta utiliza a linguagem para fazer uma reflexão sobre o próprio ato de escrever, sobre o próprio ato de produzir o poema. Ele está explicando esse ato de produção através do próprio poema. É quase um trava-língua. Tudo bem até aqui, meus queridos? O da Maíra ainda tá aqui ou caiu da Maíra? Tô, tia, tô aqui. Ah, sim, isso. É porque fica aparecendo só alguns aqui para mim, aí eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Função poética. Função poética. A gente já tem aqui, ó, foco na mensagem, receptor, emissor, própria linguagem. Vamos lá na função poética. Leia estes versos. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. É uma música mesmo, viu? Não sei cantar não, mas só tô... Será que ela mexe o chocalho, mexi com ela, pronto. É isso daqui. Oxi. Toda professora aqui, gente, ao vivo. É porque é um trecho de uma música. É um trecho de uma música mesmo, viu? Texto 2. Essa semana, só abrir um parênteses aqui rapidinho. Essa semana passada, quando eu dei aula para o menino do terceiro ano, eles estavam falando de comida coreana. A gente estava vendo adjetivos, né? Adjetivos pátrios. Primeiro a locução adjetiva, depois transformar em adjetivo e falar de adjetivos pátrios. Aí ele, comida da Coreia. Alguém soltou essa, comida da Coreia. Aí eu disse, comida coreana. Aí a menina falou, uma das meninas era assim, tia, eu gosto das coisas coreanas. Eu falei, tem o K-pop. Aí ele, K-pop, né? Aí K-pop, tia, a senhora conhece? Eu digo, não, eu gosto da United. Eu comecei, Agora eu fiquei triste. Me retirar dessa sala. Gente, é uma Eu festa. jurava que a professora ia cantar agora o BTS, assim, chega a sorrir aqui. Cadê o BTS? Cantando... Gente, é uma febre. A minha filha adora. Então, assim, mesmo quando a gente não se liga muito, quando você escuta o tempo inteiro, você acaba incorporando. Ela adora. Tem desenho pela casa, tem também. boletom. Então, a gente vai na onda, né? É assim mesmo. Volta pra cá. Função poética. Aí no texto 3, no texto 2, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é um provérbio, ditado popular. Texto 3, cigarro, diamante, vidraça, arisca, áspera, asa, risca o ar, e brilha e passa. Função poética, função poética. O que esses textos têm em comum? Nos 3, a linguagem foi utilizada para produzir determinados efeitos expressivos. Assim, despertar o maior interesse do leitor. Releia os textos, se possível em voz alta. Menina, aqui, ó, no primeiro, não é mensagem, é código, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, ó. O primeiro foco é no código. Deixa eu colocar bem aqui a explicação. Código. Objetivo. Eu falo todas as características e errei no objetivo. Clareza, objetividade, clareza. Informação. Pronto. Desculpa, eu dei todas as características que devia dar e esqueci de mudar aqui, ó. Aí eu venho aqui para o finalzinho. Essa função da linguagem, e perceba que houve uma preocupação em trabalhar as palavras de maneira pouco comum, organizando a sonoridade. Vocês lembram disso daqui que a gente trabalhou com métrica, ritmo? Quando a gente fala lá de funções da linguagem, de figuras de linguagem, também a gente vai falar sobre isso. Sobre esse ritmo e essa sonoridade.
e o ritmo das frases para que a própria mensagem ganhasse destaque. Essa função da linguagem é centrada, agora sim, é centrada, cadê? Poética. Então, você já sabe que vai ficar de reparação, eu tô anotando, né? Sim ou não? Cadê o Luiz Eduardo? Eduardo, não Sim, sei. eu estou anotando. Estou anotando. Também estou anotando. Ou tá printando? Sabe que print Eu tô perde às anotando. vezes. Anotando. Ei, quem tiver o print de robótica, por favor, que aquele que eu mesmo mandei, por favor, manda que o meu celular apagou de novo, sozinho. Ah, eu vou tentar ver se tem lá na minha galeria. Rayane, ó, eu vou fazer o seguinte também com vocês. Como eu sei que tem alguns que estão respondendo, enviando, eu já até falei isso com vocês na aula passada. Como vocês estão enviando, às vezes para a coordenação, enviem diretamente para o meu e-mail. Aí só manda uma mensagenzinha e diz assim, olha, tia, eu enviei para o seu e-mail aquela resolução da questão, porque aconteceu também de ter uma prova que eu não tinha no sistema, não tinha lá na plataforma, e só ontem à noite eu recebi a foto com essa correção, com essa resolução. Se vocês, ao invés de mandarem para a coordenação, mandem diretamente para mim. Se quiserem me informar para a coordenação e dizer assim, olha, eu estou enviando essas questões respondidas, podem mandar para eles e com cópia diretamente para mim e me informar que mandaram. Por que que para o celular não dá certo? Então, isso também que a Rainha está dizendo, né? Apagou do nada. O meu acontece isso toda hora. Tá certo? Uhum. Porque fica mais fácil para a gente trabalhar. Por último, a função fática. Função fática. Alô? Alô? Pois não, quem fala? Desculpa, a ligação tá ruim. Alô, alô, tá cortando. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Alô? Com quem você quer falar? Por favor, aqui é o Cris, quero falar. Quem? Desculpa, não consigo te ouvir. Caiu. Ô, porcaria de celular. É o nosso, Rayane. Nessa animada conversa, a linguagem foi empregada pelos dois falantes apenas para tentar estabelecer e manter contato entre eles. O foco é em quem? Foco no canal. Estabelecer, e manter contato. Não houve efetivamente nenhuma comunicação. Eles usaram a linguagem para verificar se a via de comunicação entre ambos estava ou não estabelecida. A essa função dá-se o nome de função fática. Fática, foco no canal. A função fática é, portanto, centrada no canal, meio de contato entre os falantes, e evidencia-se quando a linguagem serve para iniciar, manter, retomar ou concluir o ato de comunicação. Palavras e expressões como alô, oi, tudo bem? Certo? Claro, né? Tá ligado? Fui, até mais e tchau caracterizam essa função da linguagem. Certo? Uhum. Pronto. Então, aqui, ó, a gente falou... Ok. Oi. Falamos de estilística, falamos de funções da linguagem e a gente vai para o nosso último assuntinho, que é o quê? Figuras de linguagem. Nós temos 3 grupos de figuras de linguagem. Deixa eu ver bem aqui no roteirinho de vocês. 8º ano. Tá aqui. Página 67 a 101. E depois vocês vão pegar na página lá do Telares, da 31 a 38. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês mais uma vez o roteiro. Que eu já coloquei lá. Deixa eu apagar esse que tá aqui. E marcar o de vocês. Tá aqui, ó.
Pronto. Esse daqui. A gente já falou sobre recursos estilísticos, sentido literal e figurado. Funções da linguagem, acabamos de ver todas as 6 funções diretamente ligadas ao quadro de comunicação. E a gente vai ter figuras de linguagem. Não sei se antes da prova a gente vai ter uma aula efetiva sobre figuras de linguagem. Por quê? Por conta do tempo. Certo? Mas já vou de antemão dizendo a vocês que eu não vou escolher aquelas mais complicadas, mas eu quero que vocês guardem as informações sobre o uso dessas figuras de linguagem, principalmente nos textos literários. Ela traz sonoridade, ela vai trazer uma diferença na subjetividade do texto, que tudo isso vai ser feito uma análise a partir do contexto, do entendimento de vocês. Na linguagem literária, a gente tem várias possibilidades de interpretação, principalmente quando eu trabalho com essas figuras de linguagem, porque eu tenho duplo sentido, eu tenho ambiguidade, eu tenho os seres inanimados com características humanas, tudo isso, a assonância, a literação, a anáfora, onomatopeia, tudo isso vocês têm que lembrar, certo? Ei, professora, essa Diga, vai ser, Lu. tipo assim, a nossa última aula para quem não ficou de recuperação? Foi o que eu entendi. Ah, A gente vai se ver daqui a uma semana, 2 semanas. professora, então já vou coisando antes que esse negócio de ligue. Tchau e boa semana para você. Vá com Ai, ai. Deus! Vá com Deus, que eu vou descansar 2 semanas inteirinhas, né? Amém. Amém. Tomara que eu passe geometria. Meu, vai passar, gente. Olha, A gente vai passar, a gente vai conseguir. Você também ficou, Rayane? Não, é porque na primeira nota eu tirei 6,10. 6,10, mas eu já recuperei. Gente, assim, como a Rayane falou, antes que termine, né? Cheiro no coração de vocês. Cheiro, tia. Obrigada pela nota. Essas notas foram tudo ótimas. Obrigada. Graças a Deus, mérito de vocês, tá? Aos que vão ficar comigo, não criem abuso da tia. Não é por querer, né? Vai ficar vendo, assim, essa cara redonda ainda aqui. Com toda a boa vontade do mundo. A professora se acabando aí. É porque, gente, quando eu olho aqui, ó, só cabe meu rosto. Olha, ó. É uma bolacha isso aqui. Tem aquela bolacha Maria? Luiz Fernando fez sair. Hã? Luiz Fernando fez sair. E vixe, Maria. Tá Pois realmente é. tomando o nosso tempinho. TPM. E ele que tinha que ficar, ele sai. Deve ter caído, né? Às vezes é. Pronto, ó. Figuras de linguagem, grupo 1, grupo 2, grupo 3. A gente vai buscar aquelas metáforas, comparações. A metáfora que é uma comparação mental, a comparação com o termo comparativo, como aparece lá explícito. Tudo isso é questão de prova. Mas quem está precisando dessa minha explicação, caiu. Rian tá aqui ainda não. Caiu também do Rian. Acho que foi Não. internet mesmo, gente. Tá só vocês duas, florzinhas. Viu? Então, cheiro. Uhum. Cheiro, tia. Vocês, viu? Boas férias, Tia. bom descanso. Pra você também. Cheirinho, tá? Cheiro, tia. Tchau. Beijo. Tchau.